Nosso evangelista Leandro. Amém, missionária, amém, pastora, diácono João. Boa noite, a paz do Senhor para você que está nos assistindo. Povo da SEB, quem não é da SEB. Resumindo, povo de Deus. Aleluia. Aqui o GCD da área vermelha. Semana passada foi da área verde, uma semana antes foi da área azul. Tá bom? E sem demora, peço você para abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações. Algumas traduções falam assim: fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Aproveitando já aí, compartilha, chama aquele que está na cozinha aí, em algum lugar da casa aí, traz ele para a sala. Você que está no ônibus voltando do trabalho, parabéns, você está ligadinho aí. Deus vai falar contigo nessa noite. E o tema dessa noite do nosso estudo do GCD é os desafios do discipulado. O texto que nós lemos, Mateus 28, 19 e 20, está falando aqui. Quem está falando isso aqui é Jesus. Jesus já tinha ressuscitado e agora Jesus dá ordenanças a ele. E fala assim: olha só, ide, vocês têm que batizar em nome do Pai, em meu nome, em nome do Espírito Santo. E eu vos tenho ensinado a guardar toda a palavra. Ou seja, eu dei ensinamento a vocês. E vocês têm que fazer discípulos. Por que Jesus deu esse ensinamento? Porque o grande desafio, e esse é o tema dessa noite, desafio do discipulado. O grande desafio de Jesus foi trazer quem estava longe para perto. Aquele povo que estava disperso. Porque você pensa comigo, desde a época lá do Egito, ele passou por Babilônia, passou por várias situações, o povo sempre em cativeiro. E agora a promessa do Messias, o Messias não chegava, cadê o Messias? E Roma estava ali pondo Israel em cativeiro. E Jesus veio com a proposta não política, Jesus não veio com a proposta de dinheiro, Jesus veio com a proposta de fazer discípulos. Jesus veio com a proposta de pegar aquele que estava longe, aquela ovelha perdida, trazer para perto e tornar ele um discípulo. Esse foi o grande desafio de Jesus. E para isso, nessa noite, nós vamos falar 3 pontos sobre os desafios que Jesus encontrou, ou que passou, e que talvez você tenha passado aí no discipulado 1 a 1, ao qual é uma estratégia que Deus nos deu através do nosso pastor Flávio. E o primeiro ponto dessa noite está lá no livro de Mateus mesmo, capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz assim: Jesus andando junto ao mar da Galileia viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, ao qual lhe lançaram a rede no mar porque eram pescadores, e disse: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus agora está começando o seu ministério aqui na terra, e ele está a procurar pessoas para dar a missão de ser, ou de fazer o ID. E o primeiro ponto dessa noite é: Jesus investiu em quem ninguém queria investir. Seria muito fácil Jesus ir lá na sinagoga pegar Jairo, ir lá na sinagoga pegar aquele homem, me fala a memória agora, aquele homem do João 3, me ajuda aí, aquele fariseu, aquele que era necessário nascer em Nicodemos. Eu vivo assim mesmo. Seria muito fácil Jesus pegar em Nicodemos, instruir ele com a palavra e tal, porque é um cara já formado. Não que Jesus não faça isso hoje, não é nada disso. Mas pensa comigo, Jesus foi ali na margem da sociedade, na Galileia, um lugar simples, pegou pescadores, a qual eram homens sem instrução, e ali Jesus fala assim: olha só, rapaz, larga isso tudo aí, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Vê se não é assim. Muitas das vezes aquilo que você fazia no mundo, se você tinha um poder de agregar pessoas contigo, você tinha poder de persuasão, quando você se converte ao Evangelho, você traz isso para a igreja. Porque Jesus, ainda que você esteja fora da presença dele hoje, não conheça Cristo ainda, ele já te deu um dom, que é o de pescador.
Mas só que agora você não vai ser como Pedro, mais pescador de peixes, sim pescador de homens. E você me pergunta, Leandro, por que Jesus investiu em Pedro? É porque Jesus é especialista em investir em quem ninguém acredita. Jesus é especialista em investir em aquele que nem mesmo ele acredita nele mesmo. E esse é um desafio do discipulado. Porque é muito fácil, missionária. É discipular um pastor, ele já sabe tudo de Bíblia, ele está pronto. É um homem de Deus. Mas aquele, pastora Fabiane, que vem do mundo cheio de carrapicho. Pastora, tem gente que corre. Mas graças a Deus, Jesus não correu e não discipulou. Graças a Deus que Jesus botou pessoas na nossa vida para nos discipular. Ei, invista no seu discípulo. Porque talvez o discípulo que hoje te dá mais trabalho pode ser aquele que vai te dar mais orgulho lá na frente. Eita, é verdade. Um dia Jesus investiu numa mulher que tinha 7 demônios. E quando Jesus ressuscitou, ela foi a primeira a chegar no sepulcro. Um dia, Jesus investiu em um homem que desceu da figueira, ele entrou na casa dele e murmuraram para Jesus não entrar lá. Mas após Jesus discipular, Zaqueu fala assim, Senhor, vou restituir 4 vezes mais. De repente, aquele que você está discipulando hoje, que é um Zaqueu da nossa geração, pode ser aquele que vai ajudar no seu ministério financeiramente. Invista em quem ninguém quer investir. Quer viver o diferente de Deus? Faça o que ninguém faz. Esse é o primeiro tema dessa noite. Jesus investiu em quem ninguém quer investir. Esse é o primeiro desafio do discipulado. E o segundo está lá em Lucas 10. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Lucas 10, versículo 1, que diz assim: Depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, de 2 em 2. Isso te lembra alguma coisa? E a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ou seja, Jesus investiu, primeiro ponto. Primeiro desafio, investiu. E o segundo desafio do discipulado? Confiar em quem ninguém confia. Porque primeiro você discipula, você ensina, você instrui. E depois você confia, porque aquele que outrora foi discipulado, agora ele vai se tornar, Diácono João, um discipulador. Elias discipulou Eliseu. Eliseu discipulou Geazi. Mas eu quero abrir um parêntese aqui. Eliseu foi um grande homem de Deus, discípulo de Elias. E Geazi não. Eliseu teve culpa? Não. Geazi que resolveu entrar para a vida de pecado. E se o seu discípulo te abandonar? Se o seu discípulo, aquele que você pôs confiança, falar algo contra você, eu não sei. Invista em outro. Porque o seu ministério não pode parar porque Geazi resolveu ir atrás de Naamã e pedir propina. Eita, forte. Continue a fazer discípulo. Sabe por quê? Aquele que foi discipulado por Elias sabe aonde recebeu o ensinamento. Sabe o que eu acho legal nessa história desse discípulo, pastora Fabiane, missionário Ana Paula, Diácono João, de Elias e Eliseu? Que Eliseu falou assim, eu quero a unção dobrada. Elias falou assim, tu só vai ter se você me ver subindo. Ou seja, rapaz, tu vai ter que colar do meu lado. Se sair de perto, tu não ganha. Então, unção que respeito é unção que eu atraio. Aleluia. Elias subiu, Eliseu entrou, não foi isso, gente? Sim. Foi ou não foi? Sim. Eliseu tomou o lugar de Elias? Não. Deus vai fazer você entrar também, mas não para tomar o lugar de ninguém, porque quem está, você vai ter que ver subindo. Aleluia. Ninguém vai cair, aquele que está sobre você, tu vai ter que ver ele subindo, e assim sucessivamente. Assim fez Jesus. Ele ensinou e depois ele confiou. Porque nós estamos preparando pessoas. Discipulado é isso, é preparar pessoas. Talvez você ainda não alcançou um estágio maior no teu ministério, porque você não tem preparado alguém para substituir o lugar que você ocupa, ministerialmente falando. Então pense nisso. Depois de investir, confie. Esse é o segundo desafio do discipulado. Porque pensa comigo, antes de nós passarmos para o terceiro e último. Do que adiantaria você investir em alguém, Diácono João, se você não pode dar responsabilidade dessa pessoa? Jesus investiu e na missão 70 falou assim, ó, vai de 2 em 2. Por quê?
Que a missionária falou, porque é melhor ser dois do que um, porque se um cair, outro levanta. Sim, verdade. Jesus ensinou e falou, agora vai! Eles foram, voltaram perplexos, Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeitam, ou seja, experiências espirituais, porque tá cheio de gente hoje aí, muito bom de Bíblia, bom, mas vazio de experiências espirituais. Jesus investiu em você, para confiar em você também experiências espirituais. Que não adianta só conhecer, você tem que viver. Então vamos para o terceiro ponto nessa noite. Terceiro ponto se encontra lá em Marcos 16, 7. Que diz assim: mas ide aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis como ele disse. O desafio do discipulado. No primeiro ponto nós falamos que Jesus investiu em quem ninguém investiu. No segundo ponto falamos que Jesus confiou em quem ninguém queria confiar. E o terceiro ponto é: Jesus não deixou ninguém para trás. Eu quero falar novamente para ficar fixado na sua mente. Invista no seu discípulo, porque talvez aquele que ninguém quer investir é aquele que vai te dar orgulho lá na frente. Depois de você investir, confie e responsabilidades a ele. Prepare ele para discipular alguém. Isso quer dizer confiar. E a terceira coisa, o terceiro ponto é: Jesus, ele não deixou ninguém para trás. Então, não deixe seu discípulo para trás. A Bíblia fala que Jesus fala assim: Pai, daquele que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Parece contraditório o diácono João, porque Judas se perdeu. É bem verdade, Judas que resolveu se perder, missionária, porque Jesus não perdeu ele. Sim. Porque quando ele veio entregar Jesus, Jesus falou assim: amigo. Sabe o que significa isso, aquela palavra ali? Jesus estava dizendo assim para nós, e também para Judas: ainda que você tenha me abandonado, ainda que você tenha resolvido seguir o pecado, eu continuo te amando. Coisa linda, né? Só Nas isso. parábolas missionárias, fala que a ovelha perdida, o pastor foi atrás. A dracma na casa perdida, a mulher varreu a casa até achar a dracma. Mas no filho pródigo, o pai não foi atrás. Sabe por quê, missionária? Perdida é você chegar em Caxias e falar: que ônibus eu pego para ir para o centro do Rio? Como que eu faço para sair de Caxias? Isso é ser perdido. Mas o pródigo não, ele sabia o caminho de volta. Deus não vai atrás de quem sabe o caminho de volta. Sabe aqueles filmes de pirata? Quem te pega assim, sempre tem um tesouro perdido, se desenrola assim, tem a estradinha e o X. Então, todo Mapa, discípulo... né? Tem todo Mapa, mapa. mapa. Então, segura essa, é pra você. Todo discípulo perdido tem o mapa do tesouro. Forte, hein? Você sabe onde tem a arca do tesouro? Quem tem o mapa sempre sabe o caminho de Aleluia, volta. glória a Deus. Aleluia. Que revelação. Jesus não perdeu ninguém. Judas que resolveu se perder. E até quando você fica como pródigo, comendo bolotas de porco, quando na casa de teu pai tem alimento em abundância. Talvez você deve estar pensando assim: mas se eu voltar vai ter um irmão que vai reclamar que eu saí. Ei, meu querido, sabe por que o irmão reclamou? Porque toda ação errada em Deus gera consequências. Mas ainda assim o pai te ama. Tem anel preparado, tem roupa preparada e tem o cordeiro, o melhor de todos, para te alimentar. Sabe qual é o nome desse cordeiro? Jesus, o Filho de Glória a Deus. Deus. Você que tem um discípulo, ou você, agora vamos trocar, você que é discípulo, ou você que é discipulador, de repente você abandonou seu discípulo. Vai atrás dele. De repente ele está perdido e você não sabe. De repente ele está como a dracma, está dentro da casa missionária, mas está perdidinho da Silva. Então eu te convido, discipulador, pega a tua vassoura espiritual aí, começa a varrer até achar esse discípulo perdido. Bota ele na pá, mas não joga no lixo não, traz de volta. Conserta esse vaso, bota ele do teu lado, investe, confia. Porque aquele que recebe o investimento devido, recebe a confiança devida, não deixa ninguém para trás. Aleluia. E antes de terminar esse estudo, lembra dos discípulos ali de Emaús? Eles estavam perdidos. Por que eles estavam perdidos? Porque eles não entenderam aquela passagem que era necessário ressuscitar no terceiro dia. Eles vão em direção, a promessa é para a direita, Jerusalém. Eles estão voltando para Emaús à esquerda. Jesus agora vem,
se põe no meio deles. Por quê? Porque Jesus não queria deixar eles para trás. Começa a pregar. Você já conhece a história. Sabe como é que fala lá no texto? Fala assim, ó, eles estavam com os olhos fechados. Ou seja, espiritualmente eles estavam cegos. Jesus senta na casa com eles. E Jesus faz o que, missionário? Pega o pão e parte. E fala assim, toma, diácono João, toma, missionária, toma, pastora. Vou te pegar. Quando eles comem o pão, sabe o que está escrito lá? E os olhos deles foram abertos, ó, se abriram. Sabe por quê? Porque quando o discipulado é pautado na palavra, ele tem poder de abrir os olhos espirituais do discípulo. Aleluia, forte. E quando os olhos se abriram, os olhos foram abertos, acontece uma segunda coisa, João. Jesus some. Some ou não some? Eita, é. Por que Jesus sumiu? Porque no discipulado quem tem que aparecer é a palavra, não é o discipulador. Eita. Jesus sumiu, João, foi embora. Jesus abandonou? Não, Jesus queria ensinar eles assim. Quando você estiver discipulando um a um, você não tem que aparecer, não é a sua vontade. É o que está escrito na palavra. Ela tem poder de abrir os olhos. Ela tem poder de trazer você de volta para o caminho. E ela tem o poder de não te deixar para trás. Espero que você tenha recebido essa palavra nessa noite. Jesus investiu em você. Então, discípulo, invista no seu discipulador ou discípulo. Porque nós falamos, porque nós falamos, pastor, assim que o discípulo está sobre. Não, não é o contrário, é do lado. Isso. Não é sobre. Reino de Deus, ninguém está sobre. Nós temos autoridade sobre demônios. Pessoas é do lado. Então invista no seu discípulo. Confie no seu discípulo. E não deixe ele ir para trás. Amém? Essa foi a palavra que foi ministrada domingo. E o Senhor nos trouxe novamente para essa noite. Eu agradeço a Amém?